Então, Lula encontra Bernie Sanders e democratas antes de reunião com Biden. Grupo de 3 bolsonaristas protesta contra o presidente em Washington, chamando ele de ladrão. Os bolsonaristas são cansativos, não é, gente? Eu vou até mostrar para vocês que eles agrediram verbalmente o Bernie, né? Xingaram ele, não queriam deixar ele falar e tal. Mas vamos ler essa reportagem da Folha de São Paulo sobre o encontro de Lula e Bernie, e eu vou aqui refletir com vocês sobre o significado desse encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na manhã dessa sexta-feira com o senador americano Bernie Sanders na residência onde está hospedado em Washington. Aqui é uma foto dos dois. Um dos principais líderes da esquerda nos Estados Unidos, eu diria o principal, ainda é Bernie Sanders. Bernie se envolveu na eleição brasileira e capitaneou ações de parlamentares americanos por respeito à democracia no Brasil. Ele aprovou no Senado, no fim de 2022, uma resolução que obrigaria a Casa Branca a romper relações em caso de golpe de Estado. Olha só, Bernie defendendo a democracia dos Estados Unidos e preocupado e defendendo a democracia brasileira, de uma forma muito mais intensa, inclusive, do que o Biden, viu? De acordo com Bernie Sanders, a jornalistas, Lula defendeu na conversa a necessidade de fortalecer os fundamentos democráticos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo, porque é uma ameaça massiva de extremistas da direita que tentam minar a democracia. Verdade, Lula. O senador também afirmou que é preciso que as economias da América Latina e dos Estados Unidos trabalhem para os trabalhadores, não apenas para os bilionários do 1%. Bernie lembrando os seus discursos de campanha, né? Outra coisa muito importante é o clima. O futuro da Amazônia vai determinar se vamos conseguir salvar o planeta ou não. E os Estados Unidos têm de fazer de tudo o que puderem para acabar com o desmatamento e proteger a Amazônia. Depois do encontro, Lula recebeu membros do Partido Democrata também na Blair House, residência na frente da Casa Branca que o governo dos Estados Unidos cede a líderes estrangeiros. A lista de deputados inclui Alexandria Ocasio-Cortez, Pramila Jayapal, Sheila Jackson Lee, Brad Sherman e Ro Khanna. Para quem não conhece de política americana, eu vou dizer para vocês. Alexandria Ocasio-Cortez, muita gente conhece, progressista, famosa, ela foi eleita em Nova York, né? A Pramila Jayapal também é uma outra progressista importante, faz parte ali do grupo das mulheres progressistas na casa, né? Sheila Jackson Lee também. O Brad Sherman é o que eu menos conheço deles. E Ro Khanna é um cara da Califórnia, importante, né, de origem indiana, que também é um progressista, né, e que ajudou a coordenar a campanha do Bernie. EOC, ou Ocasio-Cortez, como é conhecida, afirmou que o brasileiro é uma inspiração. A democrata disse que há muitos brasileiros em seu distrito em Nova York e que conhecia programas sociais criados em governos petistas, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, ambos citados em português. Enquanto o petista recebia os representantes americanos, um grupo de 3 pessoas apareceu próximo à casa para protestar contra ele, chamando-o de ladrão. Outros apoiadores gritaram a favor de Lula. O bolsonarista Alessandro Lúcio Bonares, ligado ao grupo de imigrantes Yes Brasil, dirigiu 3 horas do estado de Nova York até Washington para protestar contra o presidente. Com o megafone ele gritava, isso aqui eu não vou repetir, acompanhado de outras 2 pessoas com cartazes contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e dizendo que a eleição brasileira havia sido roubada. Não, bolsonaristas, a eleição brasileira não foi roubada, vocês perderam. E assim como vocês comemoraram tanto a vitória em 2018, aprendam a perder em 2022. 2022 vocês perderam. Já estamos em 2023, Lula já é presidente. Para de amolar, né? Bonares disse trabalhar em construção civil e que fazia uma live que chegou a ter 2.000 espectadores. Os bolsonaristas e 3 manifestantes do grupo Defend Democracy in Brasil, anti-Bolsonaro, discutiram. Miriam Marques e outras 2 mulheres levaram cartazes em defesa dos Yanomamis e da democracia. Uma das razões para Lula ter se hospedado na Blair House e não em um hotel era para evitar protestos. O lugar é cercado quando há autoridades estrangeiras e a segurança é feita pelo Serviço Secreto americano. O grupo de parlamentares recebidos por Lula está fortemente envolvido com o Brasil desde a eleição de outubro e as ameaças golpistas do ex-presidente. A movimentação cresceu ainda mais em janeiro, após os ataques golpistas aos 3 poderes, enquanto Bolsonaro está nos Estados Unidos.
O ex-presidente está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e não disse quando voltará para o Brasil. Ao mesmo tempo que pleiteia um visto de turismo que lhe daria o direito de ficar no país por mais 6 meses. Querendo fugir da justiça, hein? Está querendo fugir. Ele ainda levanta suspeitas sem fundamento sobre a eleição brasileira. Na quarta, 3 deputados democratas, David Cicilline, Gregory Meeks e Joaquim Castro, propuseram uma resolução condenando os ataques de 8 de janeiro e pedindo que as autoridades cooperem para responsabilizar pessoas vinculadas a eles que estiverem nos Estados Unidos. Uma semana antes, o Senado aprovou uma resolução semelhante do democrata Bob Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores, que pedia ao Departamento de Justiça a responsabilização de quaisquer atores baseados na Flórida que possam ter financiado ou apoiado crimes violentos em Brasília. Ou seja, os Estados Unidos estão se movendo para punir os financiadores e apoiadores do golpismo no Brasil. E é muito importante que o Brasil faça o mesmo. Aliás, as investigações no Supremo Tribunal Federal, eles têm dito que estão indo atrás dos financiadores e têm identificado alguns dos financiadores. A pressão parlamentar por respeito à democracia no Brasil tem sido constante. Em 11 de janeiro, 3 dias após os ataques aos 3 poderes, um grupo de congressistas acionou o presidente americano e pediu uma investigação do FBI, a Polícia Federal Americana. Lula vai receber representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, maior federação sindical dos Estados Unidos. Ativa politicamente, a AFL teve papel ativo na contenção das manifestações golpistas nos Estados Unidos, após o ataque de 6 de janeiro, quando apoiadores do Trump e tal. E esse encontro dele com representantes da esquerda e de origem sindical foi muito elogiado por Bernie Sanders. Né? Mas nem de apenas boas notícias vive, né, o mundo. Né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Eu não vou mostrar o vídeo, né? Vou dar pausar isso aqui, ó, mas os bolsonaristas tentam impedir declarações de Sanders, né? Sanders pediu silêncio, um pequeno grupo de Bolsonaro fez protesto e tal, tentaram impedir que o senador falasse com a imprensa. Olha, é triste, né? Bernie diz: queremos economias que funcionem para os trabalhadores, não apenas para um. Você ainda destacou a necessidade de proteger a Amazônia e insistiu que os americanos devem ter envolvidos com acabar com o desmatamento e tal. É muito, muito triste que brasileiros passem por esse tipo de vexame. E a Giovanni fala: tem que prender os financiadores e os militares envolvidos. Giovanni, né? Giovanni, além de prender os financiadores e os militares, tem que prender também os apoiadores, gente que incentivou como o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando questionou o sistema eleitoral da forma como ele questionou e disse que 1964 poderia voltar a acontecer, Bolsonaro incentivou isso. E deputados bolsonaristas também incentivaram. Alguns, inclusive, às vésperas da tentativa golpista. Eles também têm que ser responsabilizados e punidos pelos crimes que eles cometeram contra o Brasil. Eles tentaram, como eu mostrei aqui, olha só no Correio Brasiliense, né? Bolsonaristas tentaram interromper ali a fala do Bernie, ó. Tentam interromper a fala de Bernie Sanders sobre Lula. É falta de educação aqui, é falta de educação lá nos Estados Unidos. Realmente, por onde bolsonarista passa, bolsonarista causa esse caos, né? Causa esse caos.